Bem-vindo à nossa oficina de prosa. Eu sou Romulo Prestia. Eu sou Bruno Belucci. Nós estamos com dois convidados aqui, o deputado Gianazzi e o deputado Luciano Cavalcante. Aqui nos municípios menores, a questão do serviço público, nós que temos uma visão mais assim progressista, nós primamos pelo serviço público, um serviço de qualidade que chegue lá na ponta das pessoas mais necessitadas. A questão da desigualdade social pega muito as pessoas mais carentes. E agora está em questão a votação da reforma tributária, que eu acho que vai ser algo que vai influenciar aqui, e também a questão do arcabouço fiscal, que as verbas do Fundeb vai ser dirigida aos pequenos municípios, porque normalmente os pequenos municípios são os que mais sofrem em relação às grandes metrópoles. Gostaria que a deputada explanasse um pouco sobre a questão, como que está a situação e o horizonte, o que a gente pode imaginar no futuro em relação a isso. Muito boa a sua pergunta. Com relação ao arcabouço fiscal, ele saiu do Senado com 11 emendas, voltou agora para a Câmara, está na pauta. Assim que o presidente colocar em votação, a gente vai votar de novo. E a grande questão é a gente manter o que veio do Senado, que é o Fundeb fora do arcabouço fiscal. Veja bem, quem colocou o Fundeb dentro do arcabouço foi o deputado Cajado. Porque o que acontece? Na Câmara, a gente não vota o projeto de lei, a gente vota o relatório. Então, todo o projeto de lei que entra lá, igual o presidente mandou o projeto do arcabouço fiscal. Aí tem um relator, que é indicado pelo presidente da casa, e o que a gente vota não é o projeto do presidente, é o relatório. Então, essa é a primeira coisa que as pessoas precisam entender. Lembrando que esse Cajado é do centrão bolsonarista que está sabotando o projeto do governo. Aí ele foi lá e colocou pela primeira vez, nem o Temer teve coragem de fazer isso, colocar o Fundeb no arcabouço. E vamos entender o que isso significa, o que é o arcabouço. O arcabouço é como se fosse uma grande cesta onde vão estar todas as despesas do governo, todas as políticas públicas. E aí, essas políticas públicas, elas só podem crescer 70% do crescimento das receitas do país. Ela tem um limite de crescimento. Tudo que tiver ali dentro está limitado para eles poderem criar o superávit primário. Aí, o que acontece com o Fundeb? O Fundeb, por uma luta histórica dos profissionais da educação, conquistaram isso junto com os movimentos sociais, junto com os sindicatos. Ele é uma verba que tem uma natureza diferente. Ele tem um mínimo constitucional. Ele cresce a um outro ritmo. Então aqui tudo vai estar limitado a 70%. O Fundeb, ele cresce 100%. Aí o que vai acontecer? Se você pega uma coisa que cresce 100%, uma coisa que cresce 70%, coloca tudo junto, você tem um desnível de crescimento. Aí essa diferença que vai ter entre o crescimento de uma receita com o Fundeb é onde vai dar a pressão no sistema. Então o que vai acontecer? Duas coisas, vai ter uma guerra entre as despesas se a gente não conseguir manter o Fundeb fora. Vai ter uma guerra entre as despesas e aí, ou vai ter que ter corte de despesa, porque o Fundeb ele cresce mais e isso não tem volta, ele continua crescendo mais, ou você vai ter que quebrar a constitucionalidade do piso, que seria um retrocesso, uma tragédia. Você teria que reduzir o crescimento do Fundeb, que seria uma tragédia para o nosso país. Então, essa é a luta. E lá na Câmara eu pedi para fazer um estudo do que significa essa diferença de corte de despesa. Aproximadamente, nos próximos períodos, 20 bilhões a menos. O Fundeb, dentro do arcabouço, vai obrigar o governo a cortar 20 bilhões que poderia ser investido no trabalho, desenvolvimento do trabalho, agricultura, saneamento básico e, por exemplo, em verbas da própria educação, como a merenda escolar, e não são pagas com o Fundeb, mas é uma verba da educação. Então, olha a tragédia. Então, a principal tarefa é manter o Fundeb fora do arcabouço. Com relação à reforma tributária, é muito importante que a cidade aqui de Piraju entenda que ela propõe um modelo de tributação que vai ter justiça regional, ela vai trazer justiça para as pequenas cidades. Essa foi a grande vitória. Por quê?
Agora, o recolhimento dos impostos, desses 5 impostos que viraram um, não vai ser mais na origem, aonde você tem as grandes cidades, com as grandes fábricas e tudo mais. Vai ser no destino. Então agora, o imposto que você que mora aqui, que você vai comprar um pão, alguma coisa, aquele imposto vai ficar aqui, não vai voltar mais para lá. Essa é a grande diferença. É isso que as pessoas têm que entender. Então, esse foi o mais importante. E trouxe um monte de avanços. Mais transparência, porque as pessoas vão conseguir entender mais como isso funciona, vai ter mecanismos de transferência, a simplificação, que vai trazer mais pessoas para atividades econômicas regularizadas, e além da isenção, é zero dos impostos com relação à cesta básica, pela primeira vez no nosso país. Isso é uma vitória, gente. A gente está na fila do osso, as pessoas estão passando fome, não consegue comer na diversidade que precisa. Isso é muito sério. Então, diminuiu impostos sobre livros, para cultura, para educação, para transporte público também. Até para absorvente. Que é absorvente, que é uma luta nossa, porque medicamentos. Sim, quem é menina sabe como é difícil nascer mulher nesse país. Aí você menstrua, aí você não tem acesso ao absorvente, porque dentro da economia de uma casa é difícil você manter esses gastos que são contínuos. Então isso também foi, enfim. E agora a grande novidade, que foi um destaque até do nosso deputado líder da nossa bancada lá, do Guilherme Boulos, que pela primeira vez no nosso país, quem tem um jatinho, quem tem um helicóptero, quem tem um jet ski, vai pagar IPVA. Porque você tem lá o seu carrinho, você paga IPVA. E esses caras não pagam. Você está entendendo como que é uma lógica que é totalmente inversa? Agora, você que trabalha transportando o jet ski da outra pessoa, você vai engatar lá a sua carrocinha para fazer o transporte, a sua carrocinha você tem que pagar IPVA também, e o cara não pagava nada. Então, veja bem, não é a reforma ideal, não é. Mas estava há 40 anos parado, foi a força desse novo governo que tem compromisso com o país, que fez com que isso caminhasse, que teve poder de diálogo para poder convencer as pessoas na necessidade de fazer o mínimo, de ter um mínimo de distribuição. E agora também a gente tem 180 dias a partir da aprovação dessa reforma para o governo mandar uma nova reforma, que aí sim, que vai ser sobre renda e patrimônio. Taxar as grandes fortunas, os bilionários, aqueles caras que deram um calote bilionário na CPI que está tendo agora das Americanas, que é o mesmo da Fundação Lema, que é o mesmo que dá o golpe do novo ensino médio, e não, porque se fosse o país, estariam presos, e não estão, não vão presos no nosso país. Eram golpes bilionários no mercado, especulação, enfim. Então agora vamos fazer essa reforma para quem de fato tem uma renda patrimonial alta, bilionários, a gente está falando, gente, de bilionários aqui. Não é bilionários, para que eles também contribuam para a distribuição do nosso país. Só acrescentando, se eles fossem negros e pobres, seriam presos, né? Sem dúvida nenhuma, sem julgamento, porque aqui, nosso país é isso. Grande maioria das pessoas estão na prisão, não tiveram nem sequer, não foram nem julgadas. Enquanto essas pessoas arrastam-se os julgamentos por anos, e não são presas. Então, a gente precisa muito de melhorar o nosso país, de avançar nas políticas públicas, e agora a gente está no momento certo da gente, né, se unir, né, mesmo com as nossas diferenças, com as nossas discordâncias, mas pensando no conjunto da população. Então, só temos a agradecer em nome de toda a população do estado de São Paulo pela luta de vocês em prol da população. Olha, nós que agradecemos de estar aqui participando e também de ser aliado, estar associados, nós dois, a essa luta que vocês estão travando aqui na cidade, a luta ambiental, na educação e tantas outras lutas que vocês farão. Contem com o nosso total apoio. Obrigado. Vida longa à oficina de prosa. Obrigado.